Com que frequência você deve tomar banho? Conselho de médico desafia normas. Andrea Kane. Nossa pele é considerada o maior órgão do corpo, com uma área de aproximadamente 1,4 a 1,9 metro quadrado. E algumas estimativas apontam que esse número pode ser pelo menos 10 vezes maior, se forem levadas em conta as dobras criadas pelos folículos capilares e dutos sudoríparos. Ela é a nossa primeira linha de defesa, responsável, entre outras funções, por manter o exterior fora e o interior dentro. Gostamos de manter a pele limpa. Mercado de produtos de beleza e cuidados pessoais, que inclui itens para pele, cabelo, boca, banho, cosméticos e fragrâncias. Nos Estados Unidos, por exemplo, ultrapassou os 100 bilhões de dólares, cerca de 586 bilhões de reais, em 2024 e deve continuar crescendo. Duda Reis encanta ao mostrar banho na filha recém-nascida. Indigestão não ocorre apenas no estômago. Saiba mais sobre o quadro. Como as redes sociais podem influenciar hábitos alimentares. Você entra em qualquer farmácia e, ao lado dos remédios para resfriado e gripe, há corredores inteiros de shampoos e sabonetes. Isso me fez pensar: para que tudo isso? Disse o médico James Hamblin ao correspondente da CNN, Sanjay Gupta, em seu podcast Chasing Life, recentemente. Quanto isso é realmente necessário para a saúde? E quanto é apenas uma questão de preferência pessoal? Será que estou desperdiçando tempo e dinheiro? Seria melhor se eu fizesse menos? Essas eram exatamente as perguntas que Hamblin, médico especializado em medicina preventiva e saúde pública e então escritor do The Atlantic, queria explorar. Por isso, ele parou de tomar banho, no sentido literal da palavra, por cerca de 5 anos, antes de fechar esta página em choque. Continue lendo o livro de Hamblin, Clean, The New Science of Skin, 2020. Documenta seu experimento e traça a história da limpeza e da higiene. Eu escrevi com muito cuidado no livro que, há 5 anos, eu parei, e de fato parei, explicou ele, destacando que esses anos foram dedicados a testes e experimentações. Nesse período, experimentei todo tipo de produto. Foi um processo de tentativa e erro com diferentes rotinas. Então, não passei 5 anos inteiros sem tomar banho. Não, mas as pessoas realmente queriam acreditar nisso. No entanto, ele admitiu, certamente fui muito minimalista por um longo tempo. Hamblin, que agora é professor na Escola de Saúde Pública de Yale, disse que existe uma grande aura de saúde em torno dos produtos de cuidados pessoais. Tendemos a vê-los como promotores de higiene porque muitos fazem declarações com tom médico, que na realidade não passariam, segundo ele, de marketing inteligente. Se você observar o fato de que muitos desses produtos realmente ajudam a prevenir a transmissão de doenças, além de garantir que você não tenha fluidos corporais em você, que possam transmitir doenças, o restante serve apenas para fazer você parecer, sentir e cheirar bem. O sabonete é uma ferramenta útil, disse ele, principalmente porque ajuda a dissolver substâncias pegajosas e oleosas. Mas, na maioria das vezes, é a força mecânica que realmente faz a maior parte da limpeza. Explicou. Quando você esfrega as mãos debaixo d'água, já está removendo grande parte da sujeira. Para deixar claro, estamos falando da maioria das situações, e não de casos como trabalhadores da área de alimentos ou cirurgiões que precisam ser esterilizados antes de uma cirurgia. Por exemplo, Hamblin disse que parte da inspiração para escrever seu livro veio de uma tendência de saúde relativamente nova na época. As pessoas começaram, de repente, a tomar probióticos e a se preocupar em ter uma flora intestinal equilibrada. Disse ele, e eu percebi que algo semelhante poderia estar acontecendo com a saúde da pele. Porque temos trilhões de micróbios por todo o corpo.
O microbioma da pele é menor que o intestinal, mas segue um princípio semelhante. Uma comunidade microbiana abundante e diversificada vive em nossa pele, assim como em nosso intestino. O microbioma da pele funciona como um intermediário, interagindo tanto com o mundo interno do nosso corpo quanto com o mundo externo. Os resultados dessas interações afetam nossa saúde de maneiras que ainda estamos começando a compreender. Lavá-lo constantemente pode causar problemas. Existe uma harmonia entre os óleos e os compostos químicos que sua pele secreta naturalmente e o microbioma que vive nela, explicou Hemblin. Quando você toma um banho quente e usa sabonete, interrompe temporariamente esse equilíbrio, mas também altera o próprio ambiente em que esses micróbios vivem, ressecando a pele e removendo todos os óleos naturais. Isso não é necessariamente ruim, ele disse, mas muda a dinâmica. E se você tem tendência a processos inflamatórios, como os que ocorrem na acne ou no eczema, pode acabar piorando o problema. Ele comparou esse efeito ao desmatamento de uma floresta, que nem sempre é benéfico para o solo. Não sabemos muito mais do que sabemos sobre o microbioma intestinal, afirmou. Não é tão simples dizer: tiramos esse micróbio, então vamos colocar outro no lugar e tudo fica bem. É um ecossistema muito mais complexo e holístico. Difícil de compreender. Tomar banho não é o mesmo que ter higiene. A higiene tem a ver com a prevenção da transmissão de doenças infecciosas, explicou Hemblin, enquanto a limpeza é algo mais pessoal e ritualístico. A higiene inclui coisas como lavar as mãos depois de usar o banheiro para evitar a disseminação de fluidos corporais, ou não espirrar na mão e depois cumprimentar alguém, disse Hemblin. São os princípios básicos do que você faz especificamente para não transmitir doenças ao exterior. A limpeza, por outro lado, é um conceito mais amplo, ligado à sensação de estar renovado e na sua melhor forma. Acrescentou, e não se trata apenas de estética. Há também componentes psicológicos envolvidos. Ensaboar-se dos pés à cabeça todos os dias é puramente uma escolha estética e recreativa, e não é necessário para sua saúde. Ele acrescentou. Alguém pode andar por aí com um cheiro desagradável e aparência desleixada sem representar nenhum risco para os outros, explicou Hemblin. Mas há uma longa história de confusão entre esses conceitos. Mesmo antes da teoria dos germes, não existe uma definição universal de banho adequado. Para algumas pessoas, um simples enxágue já é suficiente. Para outros, o banho precisa ser uma experiência completa de autocuidado. Há uma variedade de variações entre esses dois extremos. Para algumas pessoas, o banho é uma forma de acordar, começar o dia e se sentir renovado. Um verdadeiro ritual, disse Hemblin. Se elas mal usam sabonete, não lavam o cabelo e levam apenas 2 minutos, isso ainda conta como banho. Outras pessoas diriam: não, para ser um banho de verdade, é preciso ensaboar tudo, seguir uma rotina completa e esfregar o corpo inteiro. Embora seja verdade que as pessoas que entram e saem em 30 segundos não estão tendo a mesma experiência de alguém que leva 15 minutos. A escolha é extremamente pessoal. Talvez você tenha aprendido, como você deve fazer isso quando era criança, e então adaptou sua própria rotina conforme você se tornou adulto. Ele disse. Mas o que influenciou essas mudanças? Marketing colore nossa percepção. Depois que aprendemos o básico e somos deixados por conta própria. O que lemos e vemos nas mídias tradicionais e sociais. E o que encontramos na sociedade. Impacta nossas ideias do que é coletivamente aceitável. Você é inundado com um monte de marketing. Parte do qual você internaliza. Parte do qual você não. Como necessário e bom. Ou nojento se você não o faz. Disse ele. Você tem muitas pessoas que sentem que precisam tomar banho todos os dias. Até 2 vezes por dia. Ou toda vez que suam. Elas precisam tomar banho. E outras pessoas que tomam banho
com muito menos frequência. Mas não gostam de falar sobre isso. Disse ele. É uma das poucas áreas onde as pessoas ainda são estigmatizadas e chamadas de nojentas, abertamente. Na cara delas, disse Hembling. Eu sei porque já fui chamado assim várias vezes. Os produtos são basicamente os mesmos. A escolha do que você passa no cabelo e no corpo é uma questão pessoal e estética. Trata-se do que funciona para você, das texturas e fragrâncias que você prefere. Disse Hembling. Eu não tomaria decisões com base nas análises médicas feitas nas embalagens. Acrescentou. Se para você tanto faz e você não se importa muito com embalagens bonitas ou cheiros específicos, e sente que sua pele fica do mesmo jeito independentemente, então eu iria com a coisa mais barata porque quimicamente há muito pouca diferença. Disse ele. Sabonetes e detergentes só podem variar muito. E todo o resto são apenas aditivos que são feitos para fazer você cheirar de uma certa maneira. Então fragrâncias. Ou eles têm emolientes que são feitos para desfazer os efeitos de ressecamento do detergente que você está colocando na sua pele. A pandemia impede o interesse pelo microbioma da pele. Quando a Covid-19 se tornou uma pandemia em 2020. Seguimos todas as recomendações para eliminar germes. Houve uma pausa real no interesse pelo microbioma da pele, tanto na indústria quanto na ciência. Disse Hembling. Voltamos à consciência de, preciso exterminar tudo na minha pele. Não quero expor a nada. O que, segundo ele, foi uma abordagem necessária em um momento de emergência. Mas esse cenário pode estar mudando. Agora estamos voltando gradualmente ao ponto em que estávamos antes da pandemia. Afirmou. Já havia até algumas campanhas de marketing promovendo micróbios saudáveis na pele. E as pessoas parecem estar mais abertas a essa ideia. Este conteúdo foi criado originalmente em Ver Original. Nossa pele é considerada o maior órgão do corpo, com uma área de aproximadamente 1,4 a 1,9 metro quadrado. E algumas estimativas apontam que esse número pode ser pelo menos 10 vezes maior, se forem levadas em conta as dobras criadas pelos folículos capilares e dutos sudoríparos. Ela é a nossa primeira linha de defesa, responsável, entre outras funções, por manter o exterior fora e o interior dentro. Gostamos de manter a pele limpa. O mercado de produtos de beleza e cuidados pessoais, que inclui itens para a pele, cabelo, boca, banho, cosméticos e fragrâncias, nos Estados Unidos, por exemplo, ultrapassou os 100 bilhões de dólares, cerca de 586 bilhões de reais, em 2024 e deve continuar crescendo. Você entra em qualquer farmácia e, ao lado dos remédios para resfriado e gripe, há corredores inteiros de shampoos e sabonetes. Isso me fez pensar, para que tudo isso? Disse o médico James Hembling ao correspondente da CNN, Sanjay Gupta, em seu podcast Chasing Life. Recentemente, essas eram exatamente as perguntas que Hembling, médico especializado em medicina preventiva e saúde pública e então escritor do The Atlantic, queria explorar. Por isso, ele parou de tomar banho, no sentido literal da palavra, por cerca de 5 anos, antes de fechar esta página em choque. Continue lendo. Uma comunidade microbiana abundante e diversificada vive em nossa pele, assim como em nosso intestino. O microbioma da pele funciona como um intermediário, interagindo tanto com o mundo interno do nosso corpo quanto com o mundo externo. Os resultados dessas interações afetam nossa saúde de maneiras que ainda estamos começando a compreender. Lavá-lo constantemente pode causar problemas.